Agora a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. E o nosso convidado de hoje é José Mentor, deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Deputado, nós estamos fazendo praticamente a primeira entrevista do ano, né? Na sexta-feira fizemos a primeira, esta é a segunda do ano. 2015 foi um ano que foi praticamente uma unanimidade, ninguém gostou de 2015. O governo não gostou, o PT não gostou, a oposição não gostou, a população não gostou, um ano de muitos problemas. Como é que o senhor vê 2016? Olha, eu acho que o final de 2015 já deu alguns sinais um pouco mais positivos, né? Acho que na política a decisão do Supremo acabou sendo auspiciosa num certo sentido, porque botou tranquilidade na questão do impeachment, dizendo, olha, impeachment não é uma brincadeira, impeachment é coisa séria, e tanto a Câmara quanto o Senado têm responsabilidade que precisam ser respeitadas. Na questão econômica, a mudança que a presidenta fez no final do ano também é um alento, uma perspectiva de que as coisas possam mudar, mas não só o ministro, mas a política possa mudar, mantendo o ajuste na medida de que as coisas são necessárias serem colocadas e, ao mesmo tempo, buscando dar condições para que a retomada do crescimento e o desenvolvimento volte a se colocar como necessária para o país. Então, eu acho que as coisas começaram a apresentar um novo rumo. Não vão ser fáceis, porque não muda, só mudar o calendário de 31 para 1º de janeiro mudou as coisas, não mudaram, né? Nós temos que trabalhar bastante para que as coisas venham a ocorrer efetivamente. E a questão do impeachment, como é que o senhor está vendo? Eu acho que já teve um clima mais positivo em favor do impeachment outrora, e os últimos acontecimentos foram favoráveis à defesa do impeachment, né? Daqueles que não querem o impeachment, porque quando se pensou que a movimentação popular fosse ser muito grande no domingo, daqueles que apoiavam o impeachment, foi muito fraco. E na seguinte, na terça-feira, que eram os desfavoráveis ao impeachment, foi muito maior, muito mais aguerrida, muito mais voluntariosa. Segundo a Polícia Militar, a manifestação pró-impeachment tinha 45 mil pessoas e, segundo a mesma Polícia Militar, a manifestação contra o impeachment tinha 55 mil pessoas. Mais vibrante, né? Mais vibrante, de maior lideranças, né? de representativa, é nesse sentido que eu quero colocar. E os setores da sociedade mais ativos começaram a se manifestar. E estão vendo que, na realidade, o fato de alguém não gostar do governo, ou de uma parte da população não gostar do governo, ou não gostar de uma política, não é suficiente para mudar o governo. O governo, para sofrer um impeachment, um impedimento, tem que ser coisa muito mais grave, tem que ter uma base de um crime de responsabilidade, tem que haver um envolvimento criminoso do governo, vamos chamar assim, para ser bem drástico, né? A Câmara dos Deputados já aceitou o processo, portanto, admitiu a hipótese desse crime ter havido. Veja só, o Tribunal de Contas deu um parecer que não foi apreciado ainda pelo Congresso. O parecer do senador é pelo arquivamento. E mesmo esse fato da pedalada, como dizem, há uma tese jurídica favorável e outra contrária. E a decisão política do que aquilo prejudicou, do dano que essa possível decisão tomada pelo governo e repetidas vezes por outros governos também foi tomada da mesma forma, prejudicou ou não o país, prejudicou ou não a população. Essa decisão não foi tomada, o Congresso vai tomar a decisão. E aí sim nós vamos saber se houve ou não responsabilidade e de quem. O senhor, como parlamentar, acha que o processo de impeachment é um processo político ou técnico-jurídico? Não, ele tem um tom jurídico, claro, ele tem um embasamento jurídico. Agora, a decisão maior é de caráter político. Mas sem a base jurídica não há crime só político. Eu não gosto do governo, quero trocar o governo, vou impeachar. Não, isso não existe. Vou fazer o impeachment, vou fazer o impedimento. Isso não existe. Tem que haver a base legal do crime de responsabilidade. Agora, por que o governo teme a votação? O governo não tem 170 votos no parlamento? Mas não é essa a questão. Não é essa a questão. Primeiro que nós temos que ver que existe uma pressão popular e as pesquisas mostram isso. A presidenta Dilma, infelizmente, contou com um desgaste do governo do pós-eleição. Um desgaste muito importante. Muito importante, significativo. Ela que chegou a ter 8% apenas de aprovação. Isso leva a um censo de 90% contra.
E a opinião pública tem um peso importante nos parlamentares. O parlamentar volta para casa, dentro de casa, na família, no vizinho, na comunidade, onde ele vai, no movimento, e aquilo repercute na sua ação. Então, e mais ainda, a imprensa também repercute. E o artigo do jornal, e o comentário do Gamberini, do outro, isso tudo influencia. Então, isso vinha num crescendo. Quando a coisa começou a ser debatida com mais seriedade, conversada com mais tranquilidade, nós começamos a ouvir juristas renomados de um lado, opiniões diversas de sociólogos, estudiosos, a coisa começou a ganhar um outro tom. E aí realmente se pôde ter uma visão muito mais... E aí vamos pensar do outro lado, mais político. A própria atuação da oposição, que vem desde o dia seguinte da proclamação do resultado, expressando o seu descontentamento de várias formas, pedindo auditoria da fiscalização, a urna e recontagem. A intransigência dela em reconhecer o resultado, mais uma vez demonstra que o impeachment nada mais é do que o descontentamento com o resultado das urnas. O senhor falou do desgaste da presidente Dilma, mas o seu partido, o PT, está muito desgastado. Todas as pesquisas mostram isso. A gente sente na população, o senhor certamente sente como parlamentar, a gente percebe manifestações anti-PT, a gente percebe um desânimo com o partido, até de setores da esquerda, de setores de dentro do PT. O PT nasceu com a bandeira da moralidade, nasceu com a bandeira da ética. O senhor acha que o PT hoje é um partido que defende a ética, defende a moralidade? É claro que o senhor vai dizer que sim. Agora, para efeito público, o PT ainda pode levantar a bandeira da ética, da moralidade? Eu acho que pode, na medida que ele conseguir demonstrar, e infelizmente ele não soube fazê-lo nesses últimos 10 anos, de que a política precisa de recursos, e por isso ele defendeu o financiamento público, sempre defendeu o financiamento público, precisa de recursos para poder realizar a política, e que para que esse exercício venha a ocorrer, todos têm as mesmas condições. Nós começamos a fazer política vendendo estrelinha, camiseta, e enfrentavam os caminhões de dinheiro, os recursos vastos e poupudos dos adversários. Mas hoje, depois do mensalão e da Operação Lava Jato, se percebe que há outras formas de financiar mas veja, o poder. As operações das empresas financiam todos os partidos. No entanto, o senso da crítica, o centro dela é o PT. Por que quando se falou... Porque o PT é que está no governo. Não, mas não basta isso, nós estamos falando de financiamento de campanha, não só o governo. Nós estamos falando de como é que os partidos financiaram suas campanhas. O mesmo delator do Lava Jato, que fala da Petrobras no governo do PT, fala do governo do PSDB, e não há um dia de investigação sobre isso. O Barusco falou dos anos 90. Acabou de haver uma denúncia de que levaram 300 mil reais para o Aécio. Não, mas isso foi noticiado. Mas vamos ver o seguinte, a denúncia do governo Fernando Henrique Cardoso, também da Petrobras, o livro dele fala disso e ninguém investigou até agora. Mas a Petrobras, o problema da Petrobras não é nem do Fernando Henrique, é anterior ao Fernando Henrique. Todo mundo sabe disso, o mercado sabe disso. Mas isso não justifica nada. De forma alguma, estou dizendo, você está perguntando, como é que se faz a questão da ética? Nós estamos contrários ao financiamento empresarial há muito tempo. Nós defendemos o financiamento público para quê? Para que não haja dependência dos partidos do dinheiro das empresas, onde o empresário tem interesses, outros que não são só o da política, da realização dos objetivos partidários. Como é que o senhor explica a aliança do seu partido, do PT, com nomes como Eduardo Cunha, que já foi aliado, com Renan Calheiros, com Jader Barbalho? Como é que o partido defende essas alianças? O PT, quando elegeu a sua maior bancada, elegeu 92 deputados, se não me falha a memória, em 513. Não chegou a fazer 20%. Para aprovar qualquer medida no Congresso, precisa ter 257. Deputados são só aqueles 513, não há outros. As alianças são aqueles que podem votar. E eu não peço para ninguém entrar no PT. Eu peço para votar naquele programa, naquele projeto. Nós fizemos uma aliança explícita, pública, com o PMDB, com o PP, com o PDT, com o PTB, e foi explicitada na campanha eleitoral. Foi essa aliança que saiu vitoriosa em 2014. Pública.
Então o senhor é otimista para 2016 com relação ao otimista. governo e ao Eu acho que não será um ano fácil. Acho que a presidenta Dilma e o governo, o ministro Jacques Wagner, Berzoini, deles para cá, eu acho que o governo tomou uma outra roupagem. Quando a presidenta mudou o governo com Jacques Wagner e o Berzoini, as coisas mudaram de figura, com muita humildade, com muita conversa, com muito diálogo que estava faltando no governo, e mostrando da necessidade e das propostas mais justas que estavam ocorrendo. Essa última mudança agora da Fazenda, eu acho que vai também ajudar bastante. Acho que outros ajustes poderão ocorrer para continuar assim, ajudando daqui para frente. Eu sou otimista nesse sentido, que as coisas vão melhorar. Tá bem. E o povo, acima de tudo, é capaz de fazer melhorar. Tá bem. Muito obrigado, deputado José Mentor, por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Feliz ano novo para o senhor. Para você também, para todos da Gazeta. Muito obrigado. Estela.